Você já acordou, mediu a glicose em jejum e pensou: mas como ela está alta se eu nem comi nada ainda? Essa é uma dúvida muito comum em pessoas com diabetes ou pré-diabetes. E ela mostra uma coisa importante: o controle da glicose não começa apenas no almoço ou no jantar, ele começa logo nas primeiras horas do dia. Durante a manhã, o corpo passa por mudanças naturais. Alguns hormônios ajudam você a despertar e ter energia para sair da cama. O problema é que, em quem tem resistência à insulina ou diabetes, essa glicose que o corpo libera pode ficar mais tempo circulando no sangue. Por isso, algumas pessoas já começam o dia com a glicemia acima do ideal. E é justamente nesse momento que o café da manhã pode ajudar ou atrapalhar. O café puro, sem açúcar, não costuma ser o maior vilão. O problema aparece quando ele vira uma bebida doce açúcar, leite condensado, achocolatado, biscoitos, pão doce ou outros acompanhamentos que fazem a glicose subir ainda mais. Eu sou o Dr. Theo Lins e quero que você entenda uma coisa com clareza: adicionar cúrcuma ao café não vai corrigir um café da manhã cheio de açúcar. A cúrcuma pode ser uma aliada interessante, mas ela precisa entrar dentro de uma rotina coerente. Pense em alguém que acorda com a glicose já elevada e, mesmo assim, toma café com 2 colheres de açúcar, come pão branco com geleia e depois passa a manhã sentindo sono, fome e cansaço. Essa pessoa pode até colocar cúrcuma no café, mas o corpo continua recebendo açúcar demais logo cedo. Agora, imagine uma mudança mais inteligente e reduzir o açúcar aos poucos. Escolher um café da manhã mais simples, incluir alimentos que sustentam melhor e, então, usar uma pequena quantidade de cúrcuma no café como parte desse cuidado. A diferença não está em um ingrediente mágico, está no conjunto das escolhas. A cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, chama a atenção por conter curcumina, uma substância estudada pela relação com inflamação e metabolismo. Mas ela não substitui remédio, não trata diabetes sozinha e não deve ser usada como desculpa para abandonar o acompanhamento médico. Depois dos 60 anos, ou quando já existe diabetes, o corpo precisa de constância. Pequenas decisões repetidas todos os dias podem pesar mais do que mudanças radicais que duram só uma semana. Então, antes de continuar, me diga nos comentários: sua glicose costuma ficar mais alta pela manhã e como você toma o seu café puro, com açúcar, com leite ou com algum acompanhamento. No próximo task, eu vou te explicar o que é a cúrcuma, o que é a curcumina e por que essa raiz amarela virou assunto em tantos estudos sobre diabetes e metabolismo. A cúrcuma é uma raiz de cor amarela intensa, muito usada como tempero no Brasil. Muita gente também conhece como açafrão da terra. Ela aparece em receitas simples, como arroz, frango, sopas e caldos. Mas nos últimos anos, a cúrcuma passou a chamar atenção também fora da cozinha, principalmente por causa de uma substância presente nela chamada curcumina. A Esto curcumina é tenemos um plano, composto sí. natural estudado pela relação com inflamação, estresse oxidativo e metabolismo. E isso importa para quem tem diabetes, porque o diabetes tipo 2 não envolve apenas açúcar alto no sangue. Ele também costuma estar ligado à resistência à insulina, excesso de peso, gordura no fígado, sedentarismo e inflamação silenciosa no organismo. Quando falamos de resistência à insulina, estamos falando de um corpo que ainda produz insulina, mas não responde a ela tão bem quanto deveria. A insulina tenta ajudar a glicose a entrar nas células, mas a resposta fica mais lenta. Com isso, o açúcar permanece por mais tempo circulando no sangue. Pense em uma conversa por telefone em um lugar com muito barulho. A mensagem até chega, mas chega falhada, confusa, difícil de entender. No corpo, algo parecido pode acontecer quando há resistência à insulina. O sinal existe, mas as células não respondem com a mesma eficiência. A cúrcuma não resolve esse problema sozinha, mas pode fazer parte de uma rotina que ajuda a reduzir esse barulho metabólico. Alguns estudos investigam se a curcumina pode contribuir para melhorar marcadores relacionados à glicose, inflamação e sensibilidade à insulina. Os resultados são interessantes, mas precisam ser interpretados com cuidado. Não significa que colocar cúrcuma no café vai baixar a glicose automaticamente. Também não significa que a pessoa possa abandonar remédios, dieta ou acompanhamento médico. O ponto mais importante é entender o papel correto da cúrcuma. Ela é um apoio, não o tratamento principal. Se você usa uma pequena quantidade no café da manhã, sem açúcar e dentro de uma alimentação mais equilibrada, isso pode ser uma escolha inteligente. Mas se o café continua cheio de açúcar, leite condensado ou acompanhado de doces, a cúrcuma perde o sentido. Também vale lembrar que a curcumina não é absorvida tão facilmente pelo organismo.
Por isso, algumas pessoas combinam a cúrcuma com uma pitada muito pequena de pimenta do reino, porque a piperina pode aumentar a absorção. Mas isso não é obrigatório e nem serve para todo mundo. Quem tem gastrite, refluxo ou usa muitos medicamentos deve ter cuidado. Então, antes de pensar na cúrcuma como solução, pense nela como parte de uma estratégia maior: menos açúcar, mais comida de verdade, movimento diário, sono melhor, remédios usados corretamente e acompanhamento profissional. No próximo task, eu vou te explicar melhor a ligação entre cúrcuma, inflamação silenciosa e resistência à insulina. Quando falamos de diabetes, muita gente pensa apenas no açúcar alto no sangue, mas, por trás disso, muitas vezes existe um problema mais profundo: a resistência à insulina. É como se o corpo escutasse cada vez menos o sinal da insulina e a glicose tivesse mais dificuldade para entrar nas células e virar energia. Com o tempo, esse processo pode vir acompanhado de inflamação silenciosa. Ela não aparece como uma dor forte ou uma febre, é algo mais discreto, que pode estar ligado ao excesso de peso, gordura abdominal, sedentarismo, sono ruim, alimentação rica em açúcar e produtos ultraprocessados. O corpo continua funcionando, mas funcionando sob pressão. É nesse ponto que a cúrcuma chama a atenção. A curcumina, principal composto ativo da cúrcuma, é estudada por sua relação com processos inflamatórios. Isso não quer dizer que ela corta a inflamação como um remédio. Quer dizer que ela pode contribuir, junto com outros hábitos, para um ambiente metabólico mais equilibrado. Para entender melhor, imagine uma pessoa tentando ouvir uma orientação importante em uma sala cheia de ruído. A voz está ali, mas o barulho atrapalha. No corpo, a insulina também envia uma mensagem importante para as células. Quando há muito ruído metabólico, como excesso de gordura abdominal, má alimentação e inflamação persistente, essa mensagem pode chegar com menos clareza. A cúrcuma não elimina esse ruído sozinha, mas pode ser uma peça pequena dentro de um conjunto maior de cuidados. Reduzir açúcar, caminhar com regularidade, dormir melhor, perder peso quando necessário e seguir corretamente o tratamento médico tem um impacto muito maior. A cúrcuma pode entrar como apoio, não como substituta. Por isso, não adianta colocar cúrcuma no café da manhã e continuar mantendo uma rotina que empurra a glicose para cima o dia inteiro. Se o café vem com açúcar, se o pão vem com geleia, se o almoço é sempre pesado e se o corpo quase não se movimenta, uma pitada de cúrcuma não vai compensar tudo isso. O caminho mais inteligente é usar a cúrcuma dentro de uma mudança coerente. Um café com menos açúcar, uma refeição mais simples, mais fibras, mais alimentos naturais e mais atenção aos horários. Quando essas escolhas se somam, o corpo tende a responder melhor. E um ponto merece cuidado: se você já usa remédio para diabetes ou insulina, nunca mude doses por conta própria. Qualquer melhora na glicose deve ser acompanhada por um profissional de saúde. O objetivo é cuidar melhor, não correr riscos. No próximo task, eu vou te mostrar como adicionar cúrcuma ao café da manhã do jeito certo, sem transformar essa bebida em algo que prejudica a glicose. Para quem tem diabetes ou pré-diabetes, o mais importante não é apenas colocar cúrcuma no café. O mais importante é o que você deixa de colocar junto. Se o café continua cheio de açúcar, leite condensado ou achocolatado, a cúrcuma perde grande parte do sentido. Ela não foi feita para compensar uma bebida que virou sobremesa. O jeito mais seguro é começar com pouco. Use uma pitada pequena de cúrcuma em pó, ou no máximo um quarto de colher de chá. Misturada ao café da manhã, coloque a cúrcuma primeiro na xícara, adicione um pouco de café quente, mexa bem até dissolver melhor e só depois complete com o restante do café. Isso ajuda a evitar que o pó fique acumulado no fundo. O sabor da cúrcuma é diferente. Ela tem um gosto terroso, levemente amargo e um pouco picante. Por isso, não tente usar muito logo no primeiro dia. O paladar precisa se adaptar. Comece pequeno. Observe se você gosta e veja como seu estômago reage. Se você costuma adoçar o café, reduza aos poucos. Por exemplo, se usa 2 colheres de açúcar, tente usar 1,5 por alguns dias. Depois, reduza para 1, mais tarde, tente meia. A mudança gradual costuma funcionar melhor do que cortar tudo de uma vez e desistir no terceiro dia. Algumas pessoas gostam de combinar a cúrcuma com canela ou com um pouco de leite sem açúcar. Isso pode deixar o sabor mais agradável. Já a pimenta do reino é citada porque contém piperina, uma substância que pode aumentar a absorção da curcumina. Mas atenção, não é obrigatório usar pimenta. Quem tem gastrite, refluxo, queimação no estômago ou usa muitos medicamentos deve evitar ou conversar com o médico antes. Também não recomendo misturar cúrcuma com café várias vezes ao dia.
Para começar, uma vez pela manhã é suficiente. Mais quantidade não significa mais benefício, e exageros podem causar desconforto digestivo em algumas pessoas. Se você mede a glicose em casa, observe como seu corpo responde dentro da orientação do seu médico, mas não espere um efeito imediato como se fosse remédio. A maior vantagem pode vir da troca menos açúcar no café, mais consciência no café da manhã e uma rotina mais cuidadosa. A cúrcuma no café só faz sentido quando ela entra em um contexto melhor: café menos doce, alimentação mais simples, uso correto dos medicamentos e acompanhamento profissional. Esse é o caminho mais seguro para quem quer cuidar da glicose sem cair em promessas fáceis. No próximo task, eu vou te mostrar o que observar no corpo e na glicemia ao mudar esse hábito. Quando você muda um hábito no café da manhã, especialmente tendo diabetes ou pré-diabetes, o melhor caminho é observar o corpo com calma. Não espere que a cúrcuma no café faça a glicose cair de um dia para o outro. Ela não age como remédio. O que pode fazer diferença é o conjunto menos açúcar. Escolhas melhores pela manhã, uso correto dos medicamentos e mais constância na rotina. Nos primeiros dias, observe principalmente a digestão. Algumas pessoas toleram bem a cúrcuma, mas outras podem sentir queimação, azia, enjoo ou desconforto no estômago. Se isso acontecer, reduza a quantidade ou pare de usar. Não force um hábito que o seu corpo está rejeitando. Também observe sua energia ao longo da manhã. Se antes você tomava café muito doce e agora começou a reduzir o açúcar, talvez perceba menos sonolência depois do café da manhã. Isso não significa que a cúrcuma fez tudo sozinha. Muitas vezes, a melhora vem justamente de evitar picos de açúcar logo cedo. Se você já mede a glicose em casa por orientação médica, anote os valores por alguns dias. Pode ser a glicemia, em jejum ou em outro horário que seu médico recomendou. O importante é não medir de forma ansiosa, nem mudar remédio por conta própria. Os números servem para você entender melhor o corpo e conversar com o profissional que acompanha seu caso. Preste atenção também na vontade de comer doce. Quando o café deixa de ser tão açucarado, o paladar começa a se ajustar. No começo pode parecer difícil, mas depois de alguns dias muita gente sente menos necessidade de adoçar tudo. Esse é um sinal positivo de mudança de hábito. Agora, se a glicose continuar muito alta, se você sentir tontura forte, suor frio, confusão, fraqueza intensa, vômitos, dor no peito ou falta de ar, procure atendimento médico. Esses sinais não devem ser tratados com chá, tempero ou receita caseira. Para quem tem diabetes, o cuidado precisa ser sério. Além da glicose, é importante acompanhar hemoglobina glicada, pressão arterial, colesterol, função dos rins, visão e saúde dos pés. A cúrcuma pode até fazer parte da rotina, mas o controle verdadeiro depende de acompanhamento e responsabilidade. No próximo task, eu vou te explicar quem precisa ter mais cuidado antes de usar cúrcuma no café todos os dias. Apesar de a cúrcuma ser um tempero comum na cozinha, isso não significa que todo mundo deve usar todos os dias sem atenção. Uma coisa é usar uma pequena quantidade na comida de vez em quando. Outra coisa é colocar cúrcuma no café diariamente, especialmente quando a pessoa já tem diabetes, usa remédios ou possui outras doenças. Se você usa medicamentos para diabetes ou aplica insulina, converse com seu médico antes de transformar esse hábito em rotina. Não porque a cúrcuma seja proibida para todos, mas porque qualquer mudança constante na alimentação pode interferir no controle da glicose. E quando existe remédio envolvido, o acompanhamento é ainda mais importante. Também é preciso cuidado se você usa anticoagulantes, tem doença no fígado, pedra na vesícula, gastrite forte, refluxo importante, doença nos rins ou histórico de cálculo renal. Pessoas que vão passar por cirurgia, gestantes e mulheres que amamentam também devem pedir orientação profissional antes de usar cúrcuma com frequência. Outro ponto importante é não confundir cúrcuma em pequena quantidade com cápsulas concentradas de curcumina. Suplementos podem ter doses muito maiores e, em alguns casos, fórmulas feitas para aumentar a absorção. Isso pode trazer mais risco de efeitos indesejados, principalmente para o fígado e para quem usa muitos medicamentos. Fique atento aos sinais do corpo. Se depois de usar cúrcuma você sentir dor forte no estômago, enjoo persistente, diarreia, coceira, urina muito escura, pele ou olhos amarelados, cansaço fora do comum ou dor abdominal intensa, pare de usar e procure atendimento médico. E lembre-se, natural não significa automaticamente seguro para todo mundo. O mesmo alimento que pode ser tranquilo para uma pessoa pode não ser adequado para outra, dependendo dos remédios, dos exames e das doenças que ela já tem. Por isso, o melhor caminho é usar com bom senso. Comece com pouco
Evite exageros e nunca use cúrcuma no café como substituta de remédios, dieta orientada ou acompanhamento médico. No próximo trecho, eu vou finalizar com uma orientação pessoal como médico e um aviso importante para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Se você tem diabetes ou pré-diabetes e quer testar cúrcuma no café da manhã, o meu conselho é simples: faça isso com consciência, não com esperança de milagre. A cúrcuma pode ser uma boa aliada dentro de uma rotina mais saudável, mas ela não trabalha sozinha. O que realmente protege a sua saúde é o conjunto menos açúcar, alimentação mais simples, movimento regular, sono melhor, remédios usados corretamente e acompanhamento médico. Não use cúrcuma para substituir metformina, insulina ou qualquer medicamento que o seu médico tenha indicado. E se a sua glicose melhorar, não reduza a dose por conta própria. Toda mudança no tratamento precisa ser avaliada por um profissional, porque diabetes mal controlado pode afetar olhos, rins, coração, nervos e circulação. Eu também quero deixar um aviso importante. Este conteúdo foi preparado a partir da organização de informações de fontes confiáveis, com objetivo educativo, para ajudar você a entender melhor o tema e conversar com mais segurança com seu médico. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento individual. Se você tem glicose muito alta, tontura, fraqueza intensa, confusão, dor no peito, falta de ar, perda de peso sem explicação, sede excessiva ou vontade de urinar muitas vezes ao dia, procure um médico ou uma unidade de saúde. Não tente resolver sinais importantes apenas com temperos, chás ou receitas caseiras. Cuidar do diabetes é uma atitude diária. Às vezes começa com uma pequena mudança no café, mas precisa continuar nas escolhas que você faz ao longo do dia. Use a informação como apoio, mas escolha a segurança como prioridade. Eu sou o Dr. Theo Lins. Cuide do seu corpo com responsabilidade, porque a sua saúde não merece promessas fáceis. Ela merece atenção, constância e cuidado de verdade.